O NJ está de volta. A frota de veículos brasileira cresceu a passos largos nas últimas décadas. Hoje, congestionamentos são comuns em horários de pico na maioria das cidades. Dados do Departamento Nacional de Trânsito mostram que, se compararmos proporcionalmente ao número de habitantes, em Jacareí, a quantidade de veículos chega a ser maior que na cidade de São Paulo. Desafio para a sociedade e para os gestores que buscam a construção do Plano de Mobilidade Urbana. Após um dia cansativo de trabalho, tudo o que desejamos é chegar em casa com tranquilidade. Apesar de simples, essa não é uma tarefa fácil. Isso porque o cair da noite guarda semelhanças entre muitas cidades. O trânsito. Em grandes municípios, o tempo médio para se locomover ao local de trabalho é de 40,8 minutos. Até porque a mentalidade do brasileiro é ter um carro, né? Isso antes mesmo de ter uma casa própria, todo mundo chegou 18 anos quer ter seu carro, seu veículo. De 2001 a 2012, o aumento percentual do número de veículos foi 11 vezes maior que o da população. A frota brasileira passou de 24 para 50 milhões. Hoje, já são mais de 89 milhões de automóveis no país. Ou seja, em apenas 14 anos, surgiu nas ruas mais veículos do que a quantidade de carros criada ao longo de todas as décadas anteriores. A gente vivencia isso todo fim de tarde ou início de manhã pela cidade, né? As pessoas que, por conta de um transporte coletivo caro e por conta de um transporte coletivo que não atende de fato o conjunto da cidade, as pessoas são obrigadas também a utilizar o carro como meio de locomoção. Aqueles que conseguem ter acesso ao carro, porque tem uma parte da população que não consegue, que anda a pé ou anda de bicicleta não por escolha, mas por obrigação. Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, pesquisas apontam que os cidadãos chegam a perder 30 dias por ano para ir ao trabalho e voltar para casa. Em Jacareí, a situação talvez não seja tão grave, mas o aumento da frota de veículos é preocupante. No Jacareí, nós temos esse reflexo aí de trânsito truncado, tanto na região do São João quanto na região do centro da cidade para o lado do Jardim Luiza, em função do São João, onde nós não temos aí outros acessos, né? Nós só temos 2 acessos das 2 pontes, né? No Brasil, temos um carro para cada 4 habitantes, com uma população de 224.826 pessoas e mais de 120.200 veículos nas ruas. Jacareí hoje tem um carro para cada 1,8 morador. Para se ter uma ideia, em São Paulo esse índice é de 2,1. Só em 2014 foram emplacados 2.317 automóveis na cidade, número um pouco menor que a quantidade de ruas do município, 2.468. O transporte de automóvel, o transporte individual em automóvel, ele é um modo de organizar o transporte irracional. Irracional, violento e ao mesmo tempo muito perigoso. Irracional porque ele na prática não traz a possibilidade de locomoção, porque em grande escala, primeiro, que tem um setor que não tem acesso ao automóvel, mas segundo, mesmo aqueles que têm, à medida que se amplia essa quantidade de automóveis, as pessoas ficam paralisadas na cidade. Agora com a criação, nesse plano de mobilidade, de um novo acesso para a região do São João, que é pela Padre Eugênio, vai sair uma nova avenida ali, isso deve facilitar, melhorar. Já tivemos uma melhora com a nova alça de acesso, a mudança do sentido da alça de acesso aqui embaixo da Ponte São João, facilitou bem e também junto com o retorno que foi retirado ali de frente com a antiga de Jave, né? Então aquilo lá também facilitou fluir mais o trânsito, parar menos, né? De acordo com a Lei Federal 12.587 de 2012, que define a Política Nacional de Mobilidade Urbana, todo município brasileiro com mais de 20 mil habitantes precisa elaborar seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Também faz parte do Plano de Mobilidade, que também melhoraria muito, é a descentralização dos comércios, né? Onde você tem hoje na região de São João bancos, supermercados, drogarias, isso aí facilita muito a pessoa que não tem necessidade de pegar o veículo e ir até o centro para fazer os serviços, né? João Campinho explica que a lei prioriza o transporte coletivo e o não motorizado, mas afirma que o documento está distante das ações efetivas dos governos em seus diferentes níveis.
O que nós temos que fazer é com que essa lei seja cumprida e que Jacareí, por exemplo, que está elaborando, está em processo de elaboração do seu plano de mobilidade urbana, efetive esse princípio da lei, que é colocar em primeiro lugar dessa política de mobilidade urbana o transporte não motorizado e o transporte coletivo. Realmente é preocupante essa grande quantidade de veículos nas ruas. E outro dado interessante é que a queda nas vendas de veículos novos nos últimos 2 anos, depois de praticamente uma década de crescimento, teve impacto negativo na renovação da frota brasileira. A idade média dos veículos que circulam pelo país ficou em 8 anos e 8 meses em 2014, interrompendo uma sequência de queda que ocorria desde 2007, quando estava em 9 anos e 2 meses. Com uma frota de veículos grande e mais velha, aumenta também o comércio ilegal de peças. Elas podem custar menos da metade do preço nos chamados desmanches. Geralmente, esse é o maior motivo para um mercado que cresce a cada dia. Porém, o barato pode sair caro se você não conhecer a procedência. Conheça a lei do desmanche, sancionada há mais de um ano. A medida aponta diminuição nos índices de roubos de automóveis. No ano passado, mais de 2.600 veículos foram furtados ou roubados aqui na cidade, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Até junho deste ano, o número de furtos e roubos é de 391. Em comparação ao mesmo período de 2014, houve queda de 40%. Um dos motivos atribuídos a esta redução é a lei do desmanche. Essa lei, com certeza, foi mais um fator inibidor do furto e roubo de veículo, porque ele dificulta muito o desmanche clandestino. A lei do desmanche entrou em vigor em julho de 2014. Ela determina quais empresas podem desmontar veículos para aproveitamento de peças. É muito importante as pessoas só procurarem o desmanche legalizado. É aquele que está cadastrado no Detran. Essa autorização do Detran é publicada em Diário Oficial e, se a pessoa tiver dúvida, ela procura Detran ou Ciretran para ter certeza que aquele estabelecimento é legalizado. De acordo com a lei, só é permitido o desmanche de veículos para reaproveitamento das peças os que forem apreendidos, alienados ou que possuam algum sinistro. Apenas empresas registradas nos estados podem adquirir esses veículos direto do proprietário ou através de leilão. Marcos é gerente dessa loja que vende peças usadas há 20 anos. Segundo ele, a lei ajuda quem trabalha com desmanche. A lei como um todo, ela beneficiou o pessoal que está como desmanche. A gente que ficou como loja ficou prejudicado. E hoje o governo ele ajudou os desmanches e a gente não. Então hoje ficou mais difícil para a gente comprar peça, que só nos lugares credenciados que a gente pode comprar. Como a gente é loja que revende peça usada, só tem que ser nos lugares credenciados. Então ficou mais difícil para a gente poder trabalhar. Por ser loja e não desmanche, a empresa não pode comprar veículos de proprietários ou participar de leilões. A gente só pode comprar lugar credenciado. Quem que é esse lugar credenciado hoje? Ou é peça nova, eu trabalho com peças novas, que eu tenho as revendedoras de peças novas, e eu vou no desmanche que é credenciado, que as peças têm que ser etiquetadas deles que vêm para a gente. Simval trabalha há 17 anos com a identificação de peças automotivas. A vacina é um produto que foi criado em cima de uma experiência que eu tenho na área de remarcação de chassis. Eu trabalhei bastante tempo nessa área e percebi que a única peça do veículo que não é utilizada é o chassis, justamente por ele estar identificado. E a identificação dele é feita por punção. Esse tipo de identificação é impossível de ser removido sem danificar a peça. Baseado em sua experiência, o empresário afirma que a lei que determina a marcação e identificação das peças por meio de um selo é boa. Porém, ele acredita que outro método seria mais eficaz contra fraudes. Essa lei de desmanche já está auxiliando, mas em cima da experiência que eu tenho, eu vejo que os selos são facilmente removíveis, certo? Eu acredito que se as peças fossem gravadas por punção, seria muito mais dificuldade e diminuiria muito mais o índice de roubo. Segundo a Polícia Militar, para que o barato não saia caro, a dica é sempre buscar referência antes de qualquer negócio. Ela deve consultar a Ciretran, ter certeza que o estabelecimento
é ou não é legalizado. A pessoa pode sim, o barato pode sair caro, a pessoa pode procurar um estabelecimento clandestino e ela ser surpreendida com a fiscalização. Ela pode até não ser presa, né? Depende muito da circunstância, mas essa pessoa vai ser constrangida, ela vai ser conduzida à delegacia, constrangimento de ser testemunha, ela vai ter que depor em juízo, então ela vai ser arrolada no boletim de ocorrência e no posterior processo. Para ajudar empresários de toda a região, o Sebrae promove um seminário sobre gestão em tempos de crise. O repórter Sérgio Golini conversou com o gerente regional do Sebrae e traz mais informações sobre o evento. E no mês de agosto, o Sebrae realiza um seminário para ajudar empresários a enfrentar a crise que estamos vivendo atualmente. Ao meu lado está o Rodrigo, que é gerente regional do Sebrae. Tudo bem, Rodrigo? Como que vai funcionar esse seminário? O seminário partiu de ideias dos empresários de Jacareí, toda a região da RM Vale e Litoral Norte, procurando o Sebrae para dar dicas para enfrentar esse momento que o país vive. Então nós estaremos lá debatendo e dando sugestões para eles sobre marketing, como se relacionar melhor com o cliente, como fidelizar cliente, como cortar custos, como melhorar as finanças da sua empresa. Enfim, é um grande encontro com especialistas do Sebrae que a gente está disponibilizando para os empresários da região, para que no outro dia eles já consigam aplicar de forma prática e barata ferramentas de gestão básica na sua empresa para que ele consiga passar por esse momento de retração da economia. Certo. E esse seminário ele é direcionado para os empresários da região. Sim, sem dúvida. Todas as pessoas que participarem precisam ter uma empresa vinculada, precisam ser proprietários de pequena empresa. E nesse dia a gente aproveita também para lançar 2 cartilhas com dicas e sugestões contra a crise. Essas cartilhas os empresários receberão no lançamento do evento gratuitamente e poderão compartilhar com seus funcionários dentro da sua própria empresa. Certo. Esse seminário vai acontecer onde? O seminário acontece em São José dos Campos, no auditório do SESI, fica ali no Bosques dos Eucaliptos, próximo à Cidade Jardim, Avenida Andrômeda, muito fácil acesso para quem vem da adulta e a gente espera quórum bastante participativo aqui de Jacareí e toda a região. Certo. E existe um telefone para quem quiser mais informações? Sim, as inscrições já estão abertas e o telefone é no 0800 570 0800, é o 0800 do Sebrae e aqueles que têm interesse já podem ligar e realizar a sua inscrição. Tá certo, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Bom, então, lembrando que é dia 19 de agosto, então não deixe de fazer a sua inscrição. Sérgio Golini para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. No próximo bloco, mochilas escolares e bolsas femininas muito pesadas podem trazer consequências graves para a saúde. Confira logo após o intervalo.